25 milhões de pessoas ou mais no mundo, cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil. Essa doença, ela é causadora de 3 milhões de internações entre os anos 2008 e 2019, segundo dados do Ministério da Saúde. Essas 3 milhões de internações hospitalares são, na maioria dos casos, de pessoas idosas, ou seja, essa doença é causadora do maior número de internações de pessoas idosas no Brasil. Ela é uma doença bastante mortal. Tem uma taxa de mortalidade muito alta, em que em torno de 50% das pessoas que têm o diagnóstico morrem nos primeiros 5 anos a partir do momento do diagnóstico feito. É uma doença que prevalece principalmente em homens e em pessoas idosas, mas também em mulheres e também ocorre em todas as idades. É uma doença prevalente no mundo todo e causa grandes estragos no orçamento público vinculados à saúde dos países. Essa doença é considerada um grave problema de saúde pública. Eu falo da insuficiência cardíaca. Então vamos para os 12 sintomas que são bem característicos da insuficiência cardíaca. Sintoma número 1. O mais famoso de todos, a dispneia. Dispneia aos esforços, que é a falta de ar aos esforços. Normalmente essa dispneia começa com os esforços maiores, então a pessoa faz uma caminhada, faz uma corrida e sente muita falta de ar. Diferente do habitual. Com o passar do tempo, ela vai ficando com mais falta de ar para atividades menores. Então, por exemplo, ela começa a ter muito cansaço quando ela vai na padaria, quando ela sai para passear com um cachorro. E, eventualmente, evoluindo a insuficiência cardíaca, ela vai ter falta de ar aos pequenos esforços, por exemplo, para ir no banheiro, para ir na cozinha, e, eventualmente, ficando com falta de ar até mesmo em repouso. Sinal número 2. Fadiga e cansaço. A fadiga e o cansaço, geralmente, elas vão aumentando com o passar do tempo e isso está vinculado também à diminuição do débito cardíaco. Diminui o fluxo de sangue para os órgãos e sistemas, então o cérebro fica mal perfundido, então a pessoa fica obnubilada, fica esquecida, fica meio prostrada. Existe também uma diminuição de fluxo nos músculos esqueléticos, na musculatura, que faz com que a pessoa tenha muito desânimo de fazer qualquer tipo de atividade física. Terceiro sintoma, frequência cardíaca alta ou palpitação. Isso geralmente está vinculado à própria resposta do organismo. Então a pessoa fica com frequência cardíaca alta e isso pode também estar vinculado à presença de arritmias, porque as arritmias são muito comuns na insuficiência cardíaca. Cerca de 25% das pessoas com insuficiência cardíaca têm arritmias. Quarto sintoma, a oligúria. Por conta da diminuição do débito cardíaco, o rim não é muito perfundido e ele começa a funcionar menos, a depurar os resíduos menos, a filtrar o sangue menos. Então a pessoa começa a ter diminuição da quantidade de urina. Palidez e extremidades frias. Isso também se deve à diminuição do débito cardíaco. Basicamente é por conta dessa diminuição, o organismo faz uma vasoconstrição periférica, quer dizer, fecham os vasos da periferia, das mãos, dos pés, e por isso que eles ficam frios e pálidos, porque o organismo privilegia os órgãos mais nobres, então eles fecham a periferia e o sangue vai para os órgãos mais importantes. O emagrecimento e a caquexia, também pela falta de irrigação muscular, o músculo vai perdendo massa até ficar realmente com uma hipotrofia muscular. Os músculos esqueléticos, os músculos da perna, dos braços, todos os músculos do corpo, eles começam a diminuir muito de volume. Existe a caquexia, que é basicamente um emagrecimento muito importante. Sétimo sintoma, a ortopneia, que é a dificuldade que a pessoa tem em dormir deitada em decúbito dorsal, quer dizer, dormir retinha. Ela precisa de um monte de travesseiros para se sentir mais confortável ou precisa dormir sentada. Isso por causa, basicamente, do aumento da congestão pulmonar. Ou seja, bastante líquido no pulmão causa dificuldade respiratória. Isso também está ligado ao outro sintoma,
que é a dispneia paroxística noturna. A dispneia paroxística noturna, a pessoa consegue dormir, mas ela acorda com falta de ar. E quando ela acorda, ela precisa de um bom tempo, vários minutos, para se recuperar dessa falta de ar, a ponto de conseguir dormir novamente. Sintoma número 9, tosses e sibilos. A pessoa que tem congestão pulmonar pela insuficiência cardíaca, ela tem muita tosse. E nota-se a presença de sibilos, que é aquele chiado, como se fosse um chiado de gato. E esse chiado é por conta da congestão. Não é por conta de asma, por conta da congestão. E também acontece em escarros hemoptoicos, que é o escarro com um pouco de sangue, com laivos de sangue, que geralmente são prenúncio de um edema agudo de pulmão, ou seja, quando a congestão pulmonar está num nível bastante avançado. 10º sintoma, turgência jugular e edema de membros inferiores. Basicamente, esses dois sintomas, a turgência jugular, que é o aumento da veia do pescoço, e o edema de membros inferiores, que é o inchaço das pernas, estão vinculados à congestão sistêmica. Quer dizer, a retenção de líquido, que é provocada pela insuficiência cardíaca, faz com que a pessoa fique bastante congesta, não só no pulmão, mas também no corpo inteiro. 11º sintoma, a nictúria. Como existe uma reabsorção desse edema, a pessoa ela acorda muito à noite para urinar. Isso se chama nictúria. E o último sinal é a hepatomegalia dolorosa, que está vinculada à congestão hepática, congestão do fígado, muito sangue lá dentro do fígado, e o fígado fica um pouco maior e ele é coberto por uma cápsula chamada cápsula de Gleason. Se essa cápsula é muito esticada, ela dói. Por isso a hepatomegalia dolorosa. É uma sensação muito importante de dor no lado direito, abaixo das costelas, na barriga. Junto disso, existe a ascite. As vísceras com muito líquido, ela extravasa esse líquido para dentro da cavidade abdominal.